visto, né, com o voo e em nome da comissão organizadora agradeço muito a sua disponibilidade de estar conosco nesta manhã, se ajustando para essa participação em formato remoto. Nós vamos seguir a mesma dinâmica realizada ontem. Nós vamos passar a palavra para os palestrantes e depois abrimos para a participação do nosso público, que também está chegando, né? Temos um público bastante grande e pela manhã, só para avisar vocês e pedir desculpa pelo atraso, também eles deveriam ter deixado os pôsteres no nosso ginásio, né? E como está uma manhã um pouco chuvosa aqui em Campinas, a gente atrasou um pouquinho porque tem uma distância para eles se locomoverem entre o local dos pôsteres e a apresentação, então, dessa mesa. Então, eu passo a palavra para o professor Leandro. Professor, não sei se você precisa de alguma ajuda para compartilhar a sua apresentação. Camila, eu mandei para você o PowerPoint. Se fosse possível apresentarem a partir daí, agradecia. É possível? Pergunto para o grupo, é possível apresentar a partir daqui, André? Ou então, se me derem as instruções, procuro. Eu acredito, Leandro, que você, se clicar nessa opção apresentar... Então, eu vou ver então. E estou nessa função, mas não me dá acesso à apresentação. Deixa eu ver, slides, não parece ser. Leandro, a gente vai apresentar daqui, tá? Eles estão só abrindo, um momento, por favor. Seria o ideal. Entretanto, vou aproveitando o tempo e saudava todas e todos com um bom dia. Queria, de facto, dizer-vos que é um prazer grande estar convosco neste evento, e sendo um prazer grande, quero agradecer o convite que me foi feito para nele participar e nele, no fundo, dirigir uma fala neste segundo dia. Queria, de facto, agradecer as amáveis palavras e o convite que a professora Camila Fior me fez, né? De facto, temos colaborado já há alguns anos em pesquisa, em publicações, tomando os estudantes de ensino superior como tema. Queria também saudar as minhas colegas que vão estar também nesta mesa, a professora Diane Brito, a professora Elizabeth, que também vai estar connosco, a professora Elizabeth Figueiroa, e dizer-vos que na apresentação que a Camila fez, ela destacou dois aspectos que eu de facto também destacaria aqui, que é o facto de eu ter tido responsabilidades de gestão na Universidade do Minho, nomeadamente na reitoria, né, na pasta pedagógica, no fundo trabalhando as questões dos estudantes, a questão das aprendizagens dos estudantes, né, o sucesso académico dos estudantes. Isso abria-me, de facto, enfim, várias formas de ler a realidade dos estudantes no seio do ensino superior, e depois também o facto de nos últimos anos ter estado ligado, ter dirigido o Observatório dos Percursos dos Estudantes no Ensino Superior aqui na Universidade do Minho. Eu diria que estas duas experiências me dão alguns insights
para falar um pouquinho convosco desta questão relevante, que está um pouco no título desta mesa e que também está, diríamos nós, no título do próprio evento, que no fundo nós temos hoje políticas mais abrangentes, políticas mais expansivas, políticas mais democráticas, inclusivas, de permitir o acesso dos estudantes ao ensino superior. Contudo, coloca-nos em todos nós, enquanto docentes, enquanto responsáveis das instituições, e eu diria também por parte dos estudantes e das suas famílias, uma responsabilidade, que é aproveitar este acesso no sentido do sucesso da formação, não é? E isso nós vemos que, tendencialmente, as nossas instituições, elas conseguem mais facilmente assegurar a igualdade de oportunidades no acesso do que a igualdade de oportunidades na permanência e no sucesso. Mas é sobre isso que nós temos que debater, que nós temos que analisar, no fundo ver que dificuldades as instituições têm para assegurarem esse sucesso na formação, assegurarem a permanência, a conclusão da formação, pois que faz todo o sentido, no fundo, encontrar formas de tornar esta experiência académica realizadora para os estudantes que no ensino superior quiseram apostar na sua, diríamos nós, como uma via de acesso à vida social, à vida profissional. Camila, pergunto se o PowerPoint está a ser apresentado ou se tem tido ou se estão com dificuldades, porque eu não consigo ver e eu era só para saber se sigo ou não o PowerPoint. Um minuto só, Leandro, eles estão terminando e já está abrindo, tá? Vai conseguir sim fazer a projeção, já está abrindo. Ok, então eu vou pedindo a alguém que vá passando os slides, portanto eu pedia para passarem já para o segundo slide. Muito bem, então os tópicos que eu vou abordar aqui convosco, 2 tópicos introdutórios sobre a questão da relevância e da expansão do ensino superior, a relevância do ensino superior e, consequentemente, associada a essa relevância à questão da sua própria expansão. A expansão esta que tem uma manifestação, se traduz numa progressiva diversificação do seu corpo estudantil, não é? Alguma desta diversidade de estudantes pode experienciar na sua transição, na sua integração, adaptação académica, algumas dificuldades, não é? Então, alguma literatura sobre essas mesmas dificuldades, sobre esses problemas que os estudantes podem apresentar, e finalmente algumas medidas, algumas formas de atuação por parte das instituições a favor da permanência e da conclusão da formação. Próximo slide, por favor. Então, este primeiro slide aponta-nos que o ensino superior é cada vez assumido pelas sociedades em desenvolvimento ou mais desenvolvidas como uma oportunidade decisiva para o seu próprio desenvolvimento a nível económico, desenvolvimento a nível social, a nível tecnológico, a nível da inovação. Portanto, nós diríamos que no mundo global em que estamos, o ensino superior tem aqui um papel importante de apoiar, de alavancar este desenvolvimento, né? E nesse sentido nós podemos dizer que, correspondendo a esse papel, a essa relevância, o ensino superior cada vez tem uma maior procura por parte das famílias, por parte dos próprios jovens. Podemos dizer que a parte deste desenvolvimento económico também há um desenvolvimento, diríamos nós, cívico, né? O ensino superior tem sido assumido nas nossas sociedades como um fator de apoio à coesão social, ao reforço da democracia, à participação e cidadania das pessoas, diríamos nós, a contraponto aos fenómenos da exclusão, de xenofobia. Pensamos nós que os valores do ensino superior podem ser importantes no sentido da inclusão, da integração das pessoas na vida
em sociedade. Por outro lado, em terceiro lugar, também reconhecemos com alguma facilidade que os diplomas, as formações conseguidas no ensino superior tendem a ser um fator protetor do emprego e do melhor emprego dos jovens. E daí também porque é que os jovens e porque é que as famílias investem no ensino superior. É verdade que nos últimos tempos, também em função um bocadinho desta expansão que ocorre, né, os diplomas do ensino superior não terão hoje o mesmo mérito que há umas décadas atrás, mas de qualquer maneira hoje nós encontramos níveis de estabilidade no emprego, qualidade de emprego, vencimentos nos empregos diferenciados em função das habilitações académicas das pessoas que os realizam, e nesse sentido é também um dos fatores que leva a que muitos jovens procurem o ensino superior como uma forma da sua realização socioprofissional. O próximo slide, por favor. Então, esta expansão que nós encontramos no ensino superior, ela no fundo tem provocado, tem originado uma diversidade dos alunos, uma diversidade discente. Ou seja, passamos de um ensino de elites socioeconómicas tradicionalmente associadas a níveis, diríamos nós, de frequência de ensino superior elevada, passamos hoje para um ensino de massas, para instituições mais abertas a minorias, a grupos mais desfavorecidos, né? Estes múltiplos públicos, que algumas vezes são chamados alunos não tradicionais, hoje em dia este conceito não tradicional começa a ser um pouco questionado, porque começam a ser cada vez mais tradicionais estes novos públicos, né? Nós hoje estamos a receber no ensino superior estudantes mais velhos, estudantes refugiados, imigrantes, estudantes que não tiveram na família, diríamos nós, referencial de ensino superior, são chamados estudantes de primeira geração, né? Estudantes com algum tipo de deficiência motora ou sensorial, minorias étnicas e raciais. Vocês têm no Brasil uma experiência inovadora, que é o sistema de cotas. Portanto, nós podemos dizer que existe hoje uma diversidade de públicos, né? Ou seja, nós hoje temos o acesso mais generalizado, diríamos nós, mais democratizado, né? E nós diríamos que decorre desta expansão, desta associação de que o ensino superior precisa de se expandir para tornar a sociedade, enfim, na base do slide anterior, mais progressista, mais democrática, não é? Tendencialmente nós estamos hoje a receber uma quantidade bastante significativa de alunos que são os primeiros na família a frequentar o ensino superior, né? Os jovens cada vez têm mais habilitações académicas face aos seus progenitores, né? E isso traz para o ensino superior jovens muitas vezes menos preparados, menos informados sobre o que é o ensino superior, porque nas suas famílias não tiveram esses referenciais na sua formação, né? E podemos também encontrar, aqui em Portugal pelo menos encontramos, que esta diversidade de alunos, ela se traduz em opções de formação diferentes dos alunos, né? Se nós formos a um curso de educação, ou se formos a um curso de arquitetura, ou a um curso de medicina, nós não vamos encontrar a mesma estratificação social. Portanto, vamos também aceitar que mesmo no acesso, mesmo, diríamos nós, no ingresso, né, há já alguma diversidade social. Todos entram, mas nem todos entram nas mesmas instituições, nem todos têm a mesma probabilidade de entrar nas mesmas instituições, nem têm as mesmas probabilidades de entrar nos mesmos cursos. O que traduz que alguns estudantes entram no ensino superior em opções de cursos, em opções vocacionais, se quisermos, que não são as suas primeiras escolhas. E então isto pode trazer-nos aqui estudantes que durante um primeiro ano estão a fazer uma exploração dos cursos, uma exploração dos seus interesses, fazendo no fundo uma espécie de prospecção vocacional, de carreira, sobre os mesmos cursos. Se podiam passar ao slide seguinte. Então, nós podemos dizer também um pouco com base na literatura, com base na investigação que tem sido feita, que alguns estudantes chegam ao ensino superior com níveis de autonomia, níveis de competência nem sempre suficientes para superarem as exigências. O ensino superior tem que colocar exigências. O ensino superior cumpre a sua missão, diríamos nós, colocando desafios, né? E podemos pensar que, por vezes, essas exigências e esses desafios
cobram dos estudantes níveis de autonomia, níveis de competência, né, que nem sempre os estudantes estarão habilitados, né, a poderem, enfim, suplantar essas dificuldades de modo autónomo. Precisam de alguns apoios por parte da instituição, não é? Assim, nós encontramos estudantes com algumas dificuldades nesta transição e adaptação, não é? Nomeadamente ao nível das aprendizagens e do rendimento, a nível socioemocional, a nível da relação com os professores e com os colegas, algumas vezes nas fases iniciais também consumo de substâncias bastante mais elevado, qualquer expectável, e um conjunto, teríamos nós, de dificuldades a nível da gestão, nomeadamente também a gestão de próprias verbas, né? Muitas vezes são situações novas que os estudantes começam a ter, né? E nesse sentido estas responsabilidades nem sempre estão, diríamos nós, suportadas em níveis de autonomia, níveis de competência adequados. Diz a literatura que as primeiras semanas no ensino superior são particularmente críticas, ou seja, os estudantes que conseguirem nas primeiras semanas, 4 ou 8 semanas, 6 ou 8 semanas, ou seja, nos 2 primeiros meses de atividade académica, conseguirem níveis de resiliência, níveis de coping, de enfrentamento das dificuldades, níveis maiores de autonomia, são estudantes que poderão ter mais possibilidades de viverem no ensino superior com alguma margem de sucesso, com alguma, diríamos nós, com boas probabilidades de sucesso académico, e nesse sentido nós podemos atenuar as taxas maiores de abandono que nós encontramos no primeiro ano, por parte, menos aqui em Portugal, a taxa mais elevada de abandono de estudantes ocorre logo no primeiro ano e algumas vezes já no próprio primeiro semestre. Portanto, diríamos nós que decorre, diríamos nós, destas exigências, destes desafios, estas dificuldades. Próximo slide, por favor. Portanto, nós temos com os colegas do Brasil um instrumento que tenta sinalizar áreas da adaptação académica. No fundo, estas áreas pretendem também, de alguma maneira, inventariar possíveis zonas, possíveis áreas de dificuldade na adaptação, portanto, cobre aqui áreas mais pessoais, áreas mais interpessoais, áreas mais vocacionais, inclusive áreas mais académicas, não é? Centradas no curso e na sua aprendizagem. Pronto, é apenas para vos dizer que falar na adaptação académica é falar de um construto amplo, complexo e que tem várias facetas, não é? E às vezes é importante analisar estas várias facetas porque o estudante pode ter uma faceta mais fragilizada que outra e não é necessariamente um estudante fragilizado em todas elas, felizmente. Passaria ao slide seguinte, por favor. Ora, bom, deste slide seguinte não sei, não estou a conseguir ver, talvez um clique novo possa... há aqui... não dá, portanto, eu vou tentar dizer-vos o que é que está aqui neste slide, deixe ficar. Portanto, aqui diríamos nós uma sequência. O que eu queria dizer-vos é esta questão do abandono e da evasão dos alunos, não é uma decisão, diríamos nós, espontânea, direta, imediata, tomada num dado momento. Geralmente este abandono, esta evasão ocorre na sequência de um processo, não é? Diríamos nós. Há aqui, diríamos nós, um processo de desvinculação. Eu peço, deixe ficar assim, que estou a ver que de facto houve aí um problema na montagem pronto, alguma informação não está, mas está para eu poder, enfim, abordar a ideia principal. Portanto, aqui a ideia do que o abandono é um processo, é sobretudo um processo de desvinculação, de desinvestimento, não é? A par das dificuldades, quando as dificuldades na adaptação elas não são superadas, quando o estudante começa a não ter, diríamos nós, os resultados expectáveis para o esforço que faz, alguma frustração do estudante vai conduzi-lo a um certo desinvestimento, uma certa proteção da imagem própria. E nesse sentido, às vezes, o abandono e a evasão surgem como uma resposta decorrente de um processo diríamos nós, de pouco sucesso, nomeadamente a nível escolar, da nossa experiência aqui na Universidade de Minho. As dificuldades académicas, o baixo rendimento, as baixas classificações são um fator mais próximo, mais determinante do próprio abandono e diríamos nós que esta experiência académica pouco interessante, pouco gratificante para o estudante, o vai levando progressivamente a um abandono no sentido de um desinvestimento
nas suas atividades, não só nas aulas, mas também nas relações com os colegas, também em outros espaços da vida académica, e este desinvestimento, este desengajamento, mais tarde ou mais cedo, leva o estudante a ponderar o abandono como uma resposta possível, dados os poucos benefícios ou usufrutos que faz da sua presença no ensino superior. Eu ia pedir então para passarmos agora ao slide seguinte, alguma investigação recolhida em vários países, apontam que os estudantes mais desfavorecidos economicamente, estudantes mais velhos, estrangeiros, são por vezes vítimas de estereótipos por parte dos professores e dos colegas, não é? E isto às vezes dificulta a sua integração académica, não é? Ainda hoje, estudantes que entram no ensino superior maiores de 23, que nós temos aqui uma medida que apoia ou nós encoraja, cria melhores condições para ingressarem, estudantes mais velhos, muitas vezes na sala de aula são vistos pelos colegas e até por parte dos professores quase como nós, não era natural estarem naquele espaço, não é? Portanto, há aqui uns estereótipos que podem perturbar a integração académica desses alunos. Também acontece o mesmo com as mulheres, em alguns cursos de engenharias, não é? Ainda hoje são assumidas como não tendo, nós, as competências necessárias para um curso de informática, por exemplo, ou outras especialidades. E isso perturba, no fundo, a integração académica destes estudantes, não é? Podemos dizer que dentro da própria universidade existem guetos socioculturais, não é? Não podemos dizer que é só na sociedade que estes guetos existem, que estas diferenciações existem, que estes comportamentos de xenofobia existem, também dentro da universidade, e é importante não ignorar isso. Também existem estudos sobre estas situações dentro do próprio campus, não é? A ideia de que o sucesso académico, diríamos, o aproveitamento académico é um fator decisivo para a decisão do estudante evadir, abandonar ou permanecer, também é um dado da literatura, né? E, portanto, muitas vezes o estudante está no primeiro semestre à espera dos primeiros exames, quando os exames surgem, quando os testes surgem, e as classificações são baixas, muitas vezes é aí que ele toma a decisão de abandonar o ensino superior. Portanto, o sucesso académico será um bom preditor se nós quisermos trabalhar que é na lógica de prevenir o abandono, né? Que é na lógica do estudar será um bom preditor, né? Ou seja, criar condições para que os estudantes possam ter sucesso académico será uma das medidas fundamentais para diminuir a taxa de evasão por parte dos estudantes. O próximo slide. Portanto, diríamos nós que o próprio sucesso académico, o próprio aproveitamento académico está, diríamos nós, diferenciado em função da origem social dos estudantes. Aliás, durante a pandemia nós verificamos isso. Nem todos os estudantes tiveram as mesmas condições tecnológicas de aprenderem durante a pandemia, de serem bem-sucedidos durante a pandemia. Portanto, é uma realidade que nós temos nos nossos países. No fundo, o aproveitamento está associado, o aproveitamento académico está muito associado à própria origem socioeconómica dos estudantes, não é? Também a literatura aponta que os professores no ensino superior têm uma postura que não é muito a do ensino médio e do ensino básico, do ensino fundamental. Geralmente são professores um pouco mais distantes, não é? São mais inacessíveis, não conhecem os alunos pelos nomes, é um relacionamento mais impessoal. Talvez as turmas também são maiores, os professores não dão feedback das atividades aprendidas. O aluno muitas vezes sente uma grande decalagem, uma grande distância, né, entre aquilo que ele vivenciou no ensino médio e aquilo que está a vivenciar no ensino superior. Por outro lado, né, a literatura aponta que existem níveis de autonomia e níveis de autorregulação que nós podemos dizer que os estudantes apresentam e que por vezes não estão aos níveis exigidos para as atividades académicas, seja em algumas das rotinas do seu cotidiano, seja a nível da gestão dos dinheiros, na gestão dos horários. Alguns estudantes experienciam aí dificuldades várias, fruto da maturidade ou da pouca maturidade ou da menor maturidade que apresentam, não é? Alguns estudantes apresentam também dificuldades socioafetivas, saudades da família, o afastamento da família e de alguns amigos, não é? A necessidade de estabelecer novas redes de amigos, e às vezes nem sempre é fácil, às vezes nem são as redes mais interessantes, procurarem e assegurarem suporte social. Muitas vezes há estudantes, nomeadamente as senhoras, geralmente valorizam muito a questão do suporte social,
e dizem mesmo que enquanto não tiverem uma rede de amigos e sentirem-se bem nas turmas, muitas vezes a sua aprendizagem é colocada em segundo lugar até conseguirem este suporte social expectável, não é? Também muitas vezes o primeiro ano, o primeiro semestre, as primeiras semanas são acompanhadas de um conjunto de atividades de praxe, de acolhimento, que vocês aí chamam os trotes. Muitas vezes são atividades que nem sempre são muito edificantes, muito integradoras, às vezes são geradoras de problemas a vários níveis por parte dos estudantes. Bom, isto são dados da literatura que apresentam que esta fase da adaptação ao ensino superior é uma fase marcante, importante. O que é que as instituições podem fazer? Portanto, vamos tentar ir no sentido de concluir. Em primeiro lugar, se nós dissermos que a aprendizagem, o sucesso académico é um fator preditor importante do abandono, é importante favorecer então o sucesso, a aprendizagem, não é? E nós podemos ter aqui várias alternativas, não é? Podemos ensaiar no primeiro ano certas alternativas, certas oportunidades que favoreçam a aprendizagem e o sucesso. As práticas de tutoria por parte dos professores, criar pequenas comunidades de estudantes, ajudar os estudantes a estarem a trabalhar em grupo. Muitas vezes estes trabalhos de grupo também são importantes no sentido do suporte social, como um bocadinho falava. O estudante consegue encontrar colegas e fazer amizades, não é? Pegar nos professores do primeiro ano e ver que currículo eles estão a dar, qual é, diremos, a pertinência desse currículo para alunos que estão chegando, a própria formação dos professores do primeiro ano, algumas características que estes professores podem ter, no sentido, diríamos nós, do acolhimento, da integração destes estudantes, a própria opção por avaliação mais continuada dos estudantes no primeiro ano pode ser uma opção interessante para os estudantes irem tendo algum feedback daquilo que estão a ser as suas aprendizagens, não é? Assumir práticas institucionais de acolhimento, eu diria que também é uma atividade fundamental face a esta diversidade de estudantes, não é? Nem todos chegam com os mesmos níveis de conhecimentos, não é? Portanto, é necessário às vezes para alguns estudantes organizar programas, não é? Medidas de apoio à sua autonomia, não é? Eu diria que estas práticas institucionais, elas não têm que ser iguais para todos, não faz sentido, mas pode haver práticas diferenciadas em função da diversidade de estudantes, não é? Mas é, mais uma vez, aquela tónica de que nós acolhemos, nós aceitamos a integração, aceitamos o acesso, há depois que tentar também criar condições para que desse acesso não decorram, diríamos nós, fragilidades nos percursos, mas criar, diríamos nós, mecanismos para atender ao sucesso desta diversidade de estudantes, não é? Uma das pistas que nós temos trabalhado cada vez mais é aumentar também o sentido de responsabilidade dos estudantes. Os campos, as universidades, as instituições também têm os estudantes enquanto parceiros na sua gestão, né? Então muitas vezes é necessário estimular a participação dos estudantes nos seus grupos culturais, nas suas tunas, nos seus movimentos associativos, né? Ajudar os estudantes a terem também competências de liderança, competências de mediarem conflitos, enfim. Há aqui uma área importante, não são só os professores, não são só os funcionários, mas os próprios estudantes podem ter aqui um papel, assim a gente consiga também, enfim, implementar medidas nesse sentido. O clima institucional, no fundo, muitas vezes aponta-se a importância dos estudantes terem alguém da instituição com quem podem partilhar as dificuldades que estão a sentir, nomeadamente na relação com um ou outro professor, as figuras dos provedores de estudantes, não é? A qualidade dos serviços, muitas vezes os serviços também têm aqui um papel importante, né? A forma como os funcionários atendem, respeitam, acolhem, no fundo, os pedidos por parte dos estudantes, a forma como são atendidos. Este clima institucional muitas vezes é meio caminho andado para o estudante se sentir mais integrado, mais apoiado, ou pelo contrário. E depois também podemos dizer que, em função da diversidade de estudantes, da diversidade de problemas, podemos ter que ter alguns serviços técnicos habilitados com profissionais competentes, e isto aqui não significa estar aqui a psicologizar, no fundo a criar situações de dependência nos estudantes, mas é acreditar que eventualmente alguns estudantes precisam de apoios pontuais a nível mais psicológico, a nível mais social ou a nível mais educativo, e a instituição deveria tentar ter essa preocupação. Mesmo para terminar, portanto, aqui algumas ideias mestras. Nós estamos cada vez mais a aumentar o número de estudantes que chegam,
Este aumento, esta expansão traduz maior diversidade de estudantes, né? E podemos acreditar, podemos antecipar que alguns destes estudantes poderão vir menos preparados para autonomamente enfrentar os desafios, as exigências do ensino superior. Né? Não chega a criarmos oportunidades ou igualdade de oportunidades no acesso, né? Nós temos que tentar que as instituições sejam também justas socialmente, né? Criando condições diferenciadas para os estudantes em função das suas necessidades, que lhes garantam o sucesso, a permanência, a conclusão da sua formação. Né? Estas medidas, estes programas de apoio não podem ser unificados, generalizados para todos, convém termos um cardápio de intervenções e procurar eventualmente sensibilizar os estudantes em função das necessidades específicas para a frequência desses programas, procurando assim desenvolver as competências que possam estar com mais déficit, né? Entender que a permanência e o abandono não são fenómenos, diríamos nós, instantâneos, não são decisões tomadas num dado momento, mesmo que elas possam ocorrer no final do primeiro semestre, em função das notas ou das classificações que os alunos tenham menos positivas. Na verdade, é bom analisarmos estes fenómenos como fenómenos contínuos, fenómenos dinâmicos, e em que muitas vezes está um fenómeno, diríamos nós, de desengajamento, de desvinculação. Quando um estudante começa a faltar às aulas, quando um estudante começa a não fazer o trabalho de grupo, quando o estudante começa a não fazer as fichas de avaliação, é um alerta que os professores podem ter. Esse estudante pode estar num processo contínuo, num processo iniciado de desvinculação do seu projeto. E, pronto, diríamos que uma cultura de responsabilidade de todos, né, tomando a instituição no seu todo, diríamos nós, incluindo os próprios estudantes e a responsabilidade que eles têm também pelo seu processo, será o ideal nestas medidas que nós queremos implementar. Mais uma vez, muito obrigado, uma saudação para todos vós, que seja um bom congresso. Obrigado. Muito obrigado, professor Leandro, extremamente preciso no tempo, né? Nem precisei alertá-lo. Eu gostaria, diante de passar a palavra para a professora Diane, convidar a professora Elizabeth para compor a mesa conosco, né? Então, a professora doutora Elizabeth Figueroa dos Santos é graduada em psicologia, tem mestrado e doutorado também em psicologia pela Universidade Federal de São Carlos. Em 2014, como parte das atividades de doutoramento e com subsídio da FAPESP, fez visita técnica à África do Sul, onde entrevistou poetas e poetisas ativistas dos movimentos literários de Joanesburgo, Cidade do Cabo e Pretória. Atualmente é pesquisadora do Instituto Ama, Psique e Negritude, que coordena o projeto de pesquisa Relações Étnicos-Raciais e Primeira Infância, Aspectos Psicossociais, Educacionais e Culturais. É professora substituta na Universidade Federal da Bahia e também na Unip. E tem experiência na área de psicologia e psicologia e educação, atuando nos temas de relações étnicos raciais, relações de gênero, movimentos de resistência, epistemicídio e refúgio. Então, agradecemos muitíssimo a presença da professora Elizabeth, a quem esperamos que cada vez mais esteja próxima à Unicamp e nos ajude a repensar as nossas políticas de permanência, né, as nossas políticas de inclusão. Então, muito obrigada, professora Elizabeth. Eu vou passar a palavra, então, para a professora Diane. Bom dia a todas as pessoas que nos assistem aí no formato presencial. Cumprimento também a todas as pessoas que nos assistem de modo remoto. Cumprimentos especiais às minhas colegas e o colega de mesa, a mesa Desafios da Permanência frente à Diversidade Discente, o Dr. Leandro Almeida, da UMinho. Foi um prazer lhe ouvir e acho que a minha fala há de dialogar muito com a tua apresentação. Doutora Elizabeth Figueroa, um prazer também poder estar contigo nessa mesa, mediada por doutora Camila Alves, aí da Unicamp. Gostaria de ter podido estar com vocês também presencialmente, mas, enfim, uma sucessão de coisas tinha que ser assim e tinha que ser
aqui nessa mesa fazendo esse diálogo. Então, que bom, né? Agradeço por esse momento. Eu sou da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, uma universidade jovem, uma universidade de 17 anos, criada no processo de expansão e interiorização do ensino superior brasileiro, e uma universidade que tem um percentual de estudantes negros, né, autodeclarados pretos e pardos, maior do que aquele encontrado na média nacional. E eu acho que quero começar daí, porque falar da permanência no ensino superior público brasileiro, falar da diversidade que compõe este conceito que nós chamamos de permanência, ele nos faz voltar um pouco no tempo e falar do que foi esse processo de democratização, esse processo de expansão do ensino superior público aqui no Brasil. A gente está completando esse ano de 2022 e a mesa de ontem pela manhã deu muito conta disso, né? A mesa composta pela professora Márcia Lima e pela professora Rosana Ehring, a primeira da USP e a segunda da UFRJ, falando um pouco sobre o que é esse balanço das políticas afirmativas desenvolvidas no Brasil nos últimos 10 anos. Junto com a professora Rosana Ehring, eu pude fazer um estudo de caso aqui da Universidade Federal do Recôncavo, e esta política, a Lei 2.711, impactou de forma importante o cenário das universidades brasileiras. Em que pese o fato de que tenha impactado muito, a gente precisa também considerar que a partir de 2002, um conjunto de universidades também já vinha implementando algum tipo de política de acesso às universidades, fossem elas a cotas raciais, mas também outras possibilidades de acesso, como as cotas também para estudantes da escola pública, mas a bonificação por pontos, que foi bastante e ainda é largamente utilizada em muitas universidades que não são da rede federal, uma vez que essas são regidas pela Lei 2.711. Mas há ainda um outro processo importante que diz respeito à expansão e à interiorização do ensino superior público brasileiro. Se a gente considerar que até o ano de 2002, nós tínhamos 45 universidades federais no Brasil e 141 campos, e que 8 anos depois a gente passa a 59 universidades, atualmente já somos 63, considerando as universidades e os institutos federais, e os campos saltam de 141 para 274 em todo o território nacional. O impacto desse processo de ampliação do ensino superior público brasileiro já começa a ser sentido no Censo da Educação Superior, que em 2016 registrou mais de 139 mil estudantes ingresso por algum meio de reserva de vagas. Ainda conforme esses dados do Censo da Educação Superior, a gente vai observar que são 49,6% de estudantes que se autodeclararam pardos, 18,4% de pretos. E assim, a gente passa dos 50% de estudantes beneficiários de política afirmativa, mais especificamente de cotas raciais, ingressos nas universidades públicas brasileiras. É claro que, quando a gente desagrega pela autodeclaração, raça, cor, a gente vai observar que o grande montante está na categoria pardo e que isso enseja inúmeras discussões, que não é, nesse momento, o objetivo dessa mesa, mas, ao fazer essa soma, a gente entende, sim, que há um balanço positivo do que é este acesso ao ensino superior público, mas que ainda há uma discussão que precisa ser ampliada e precisa ser implementada no que diz respeito à permanência. Se a gente vai para o recorte de gênero, a gente tem, segundo o censo de 2016, um certo balanço um certo equilíbrio nesse processo, uma vez que são 49,9% de ingressantes do sexo masculino e 50,1%
de 50,1% de sexo feminino. Tá? A maior parte desses estudantes estão na faixa etária de 19 a 24 anos, somando mais de 76% nesse processo. Se eu faço um recorte aqui no Nordeste, onde estou, a gente vai observar como que o cenário nordestino foi bastante impactado pelo processo de expansão do ensino superior brasileiro. Aqui, no processo de internacionalização das universidades, o Nordeste recebe a Universidade Internacional da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, que tem um campus aqui na Bahia, e a central, né, a sede fica no Ceará, e o objetivo é aproximar os países de língua portuguesa nos continentes asiático e africano. A Bahia é um estado que recebe a maior parte das universidades criadas nesse período. A gente tem um tempo, né, muito grande entre a primeira Universidade Federal aqui na Bahia e as demais. Para vocês terem uma noção, a nossa primeira e única, durante muito tempo, Universidade Federal foi a UFBA, criada em 1946. Depois dela, a próxima universidade é de 2005, né? Então, são muito tempo depois entre a primeira e a segunda universidade. A Federal da Bahia estabelece cotas em 2005, antes da Lei 2.711, e se ajusta à Lei 2.711 a partir de 2012. A UFRB, a segunda universidade federal criada aqui no meu estado, estabelece cotas na sua criação, em 2005, e temos também a Federal do Sul da Bahia, criada em 2013, um campus da Univasf, do Vale do São Francisco, temos a UFOB, criada em 2013, a Universidade Federal do Oeste da Bahia, e um campus, né, que é o campus Malês, da Unilab, também aqui em nosso espaço. Bom, este grupo de estudantes, esse conjunto de estudantes que eu menciono aqui, que ingressam no ensino superior público brasileiro, sobretudo a partir de 2012, mas como eu bem mencionei, antes mesmo disso, a gente já tem um conjunto de ações sendo implementadas, e é importante dizer que a partir de 2002, quando muitas universidades começam a criar algum tipo de política de acesso ao seu ensino superior, nós vamos observar que em seus projetos, todas elas previam 3 eixos: o acesso, né, se fosse por cotas ou por outra modalidade de acesso, a permanência e a pós-permanência. Observando os projetos das universidades, todas falavam em 3 eixos. É verdade também, e o estudo que eu desenvolvi em 2009, dando conta do que foi a implementação de políticas afirmativas na Bahia, na Universidade Federal da Bahia, as políticas de permanência ainda andavam a passos muito pequenos, a passos muito lentos no que dizia respeito ao acesso. Nós já vivenciávamos um conjunto de estudantes que adentravam a universidade e que necessitavam de algum tipo de auxílio à permanência, e um conjunto ainda pequeno, ainda inferior de ações que podiam garantir essa permanência. Mas o que a gente está chamando mesmo de permanência, né? E é importante dizer que a gente trabalha com a ideia de permanência como a possibilidade que o estudante tem de vivenciar a universidade do início do seu curso ao final do seu curso, podendo experimentar aquilo que diz respeito à universidade nos aspectos acadêmicos, seja o ensino, seja a pesquisa, seja a extensão, e podendo durar com aquilo que se prevê na duração, ou seja, a transformação. Que o estudante possa se transformar e ser transformado pela universidade ao longo da sua passagem por ela, ao longo da sua estada nesse espaço. Daí a gente vai trabalhar com a permanência como sendo de 2 tipos, né? Uma permanência que é de ordem material, e que eu já vou tocar em alguns aspectos dessa permanência, e outra que é de ordem simbólica, e aí nessa segunda permanência, onde eu vejo um diálogo imenso com aquilo que foi feito na apresentação anterior do Dr. Leandro Almeida.
Mas voltando à permanência material, e em seguida a gente passa à permanência simbólica. Nós estamos chamando de permanência material as possibilidades que o estudante tem de vivenciar a universidade naquilo que são as suas condições de vida, né? O estudante, ao ingressar na universidade, ele precisa comer, ele precisa tirar xerox, né? Ele precisa comprar livros, ele precisa de transporte, muitas vezes precisa também da moradia. Então, a permanência material, ela diz respeito a essas condições existenciais mesmo na universidade. E se observarmos os grandes projetos que foram desenvolvidos de permanência nas universidades, eles disseram respeito a isso, a essa permanência material. Seja com bolsas, seja com auxílios, seja com... E aí, antes de 2016, isso era mais possível, isso era mais visto nas universidades brasileiras, com o aumento ou a instalação de residências universitárias. E eu digo isso porque, a partir de 2016, o que a gente vai observar é uma retração desses recursos nas universidades e um conjunto de obras, inclusive paradas no campus brasileiro. Então, a permanência material, ela esteve intimamente ligada a essa distribuição de bolsas nas universidades, e um programa que vai ser extremamente importante nas federais para essa garantia da permanência, que é criado algum tempo depois, é o Programa Nacional de Assistência Estudantil. É importante dizer que o Programa Nacional de Assistência Estudantil não teve uma vinculação com a Lei 2.711 ou a discussão de que os recursos do PNAES fossem para estudantes cotistas, né? O que o PNAES tratou o tempo inteiro foram de estudantes em vulnerabilidade socioeconômica. Entretanto, o conjunto de estudantes que ingressam por meio de cotas estão também nessa categoria de estudantes em vulnerabilidade econômica, portanto, são estudantes que vão poder utilizar esses recursos do Programa Nacional de Assistência Estudantil. A outra permanência que eu me referi diz respeito ao elemento simbólico dessa permanência. Estar na universidade é também um conjunto de construções, né? A gente está falando de estudantes que muitas vezes se descobrem negros e negras nas universidades. A gente está falando de estudantes para quem a universidade era um mundo desconhecido. E a gente traz aqui alguns dados de pesquisa para falar um pouco sobre isso. A gente está falando de estudantes cuja construção identitária vai se dar dentro desse espaço, né, dentro do espaço universitário. Então, a permanência simbólica, ela requer um conjunto de ações dentro da universidade e que precisam ter uma imbricação, por exemplo, entre as pró-reitorias. Muito da permanência simbólica ficou ligado estritamente às pró-reitorias ou aos departamentos de políticas afirmativas. Mas a permanência simbólica tem a ver com uma discussão em torno do currículo, ela tem a ver com referenciais teóricos que são debatidos nas universidades, ela tem a ver com os inúmeros casos de discriminação que têm acontecido no campus brasileiro, sejam discriminações raciais, sejam discriminação de gênero, seja discriminação etária, seja discriminação econômica, enfim, muitas praticadas também por docentes ou por servidores técnicos administrativos e ainda por estudantes entre si nas salas de aula. Então, falar de permanência é tocar no elemento material e talvez grande parte das discussões sobre permanência nas universidades tenham efetivamente tocado muito mais nesse aspecto, mas é também falar do elemento simbólico, né? Bom, o trabalho que a gente tem desenvolvido nos últimos anos com estudantes egressos de política de cotas nas universidades brasileiras tem buscado entender como se dá essa permanência material e simbólica aí ao longo desse processo de vivência na universidade. Então, nós estamos falando de estudantes de uma diversidade racial, mas também econômica, de locais de moradia,
tem um conjunto de estudantes do interior que começam a frequentar também a universidade, estudantes de comunidades rurais, mas também estudantes de comunidades quilombolas e povos tradicionais. Indígenas também, os estudantes indígenas que passam a ingressar no ensino superior público brasileiro. A pesquisa que a gente desenvolveu entre os anos de 2019 e 2022, ela buscou entender esses 3 momentos: a vida desses estudantes antes da universidade, a vida desses estudantes ao longo da universidade, desse processo de graduação, e a vida depois da universidade. Portanto, nós trabalhamos com estudantes que são egressos de cotas e que já tenham se formado no ensino superior público brasileiro, né? O material que eu trago aqui diz respeito à entrevista qualitativa com 5 estudantes que participaram desse processo. Uma estudante de 30 anos de idade, que se autodeclara negra e pedagoga, formada pela Universidade Federal de Alagoas e que no momento da entrevista estava fazendo mestrado em educação. Uma outra estudante de 22 anos, que se autodeclara negra, né, de pele preta, e que se formou em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Piauí. Essa estudante, no momento da entrevista, estava trabalhando em um call center. Um outro estudante de Ciências Sociais, formado pela UFBA, e que no momento da entrevista ele havia acabado de concluir o mestrado em Sociologia pela UNB e já tinha sido aprovado em um doutorado também pela Universidade de Brasília. A minha 4ª entrevistada é formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Recôncavo, da Bahia, e estava fazendo, no momento da entrevista, o doutorado interdisciplinar em estudos étnicos e africanos aqui na Bahia. E, por fim, o segundo mais jovem do conjunto de estudantes que a gente trabalhou, ele tem 24 anos, é potiguar, é da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, e na época da entrevista ele estava acabando de formar no curso de enfermagem, né, e estava se submetendo a uma vaga de residência em um hospital aí de São Paulo. Esses estudantes, todos negros, autodeclarados pretos e pardos, têm muitas particularidades, mas também muitos pontos em comum, né? Nós estamos falando aqui de estudantes que foram os primeiros das suas famílias a ingressar na universidade. E é muito interessante notar, porque todos eles falam de famílias com pouca escolaridade, né? Seus pais pouco vivenciaram a educação básica. Há um desses casos em que pai e mãe são analfabetos, e para quem a universidade era algo extremamente distante, era algo fora da sua realidade. Muitos desses meninos vão falar em algo que não estava nos seus melhores sonhos. Mas todos são unânimes em dizer que a universidade aparece para eles, né, aparece para elas no último ano do ensino médio, quando um professor, uma professora falou da possibilidade de uma universidade, falou das cotas raciais, e isso é muito interessante porque muitos desses estudantes dizem que já ouviram falar das cotas raciais, sabem que ela existe, mas não tinham sequer noção de como fazer, faz o que na hora, né? Eu me declaro onde é que tem esse processo. Eles também falavam do entrave para fazer o Enem, né? Para muitos, eu não tenho nem dinheiro para pagar, eu não tenho dinheiro para fazer a inscrição. Então, é só no ensino médio que eles vão saber, por exemplo, que existe uma taxa de isenção e que eles podiam concorrer se inscrever para essa taxa de isenção. Então, esse processo é muito interessante e vai fazer a gente refletir como que este processo de expansão e de democratização do ensino superior público brasileiro, de uma universidade que salta de 45 para 63 campos, 63 universidades, de pouco mais de 140 campos para praticamente o dobro disso,
né? Mas que muitos estudantes do entorno, ou às vezes de muito próximo do espaço da universidade, não sabem que ela é pública. E que ela é pública, mas que é também gratuita. Quais são as possibilidades que ele tem de entrar e que ele pode, sim, entrar, saber quais são os cursos e ingressar. Um outro elemento interessante é que grande parte desses estudantes vão admitir que escolheram seus cursos pela pontuação, então eles vão pela pontuação do Enem, eles vão criando estratégias também de ingresso. Existe uma universidade, vai ser possível eu entrar, mas eu entro dentro de um padrão de quem veio de uma escola pública. Qual é o curso que eu vou escolher? Não é necessariamente um curso que eu sonho, um curso que eu gosto, mas um curso que dá para entrar, dada essas minhas limitações, inclusive de recursos financeiros, para me manter dentro desses cursos. Então, isso é muito interessante. E, por fim, ainda nessa coisa do anterior à universidade, muitos vão admitir que o ingresso na universidade tem um significado que é coletivo para suas famílias. O ingresso desse menino, dessa menina no ensino superior, significa o ingresso daquela família que sequer teve a educação básica. Exceto em um dos casos em que uma das nossas entrevistadas vai dizer, bom, esse processo não foi festejado lá em casa porque o entendimento é de que eu estava procurando mais uma coisa para fazer quando eu podia estar no mercado de trabalho ajudando em casa com algum dinheiro. Na universidade, são muitos os relatos em torno do racismo, e, sobretudo, em alguns cursos, estudantes da área de saúde ou de cursos mais nobres, onde essa presença negra não era sentida ou é muito pouco sentida, vão relatar como que os conflitos raciais vão acontecer na sala de aula. Uma das nossas entrevistadas diz que no primeiro dia de aula, no curso de saúde, o professor já anunciou que toda a sua bibliografia era em inglês. E ela disse que ele arremata, pobre que faça curso de pobre. E ela tinha certeza, já na primeira semana de aula, que aquele não era um curso para ela, porque ela tinha vindo da educação básica pública, muitas coisas ela sequer sabia, e lidar com uma língua estrangeira era algo impensável. Então, para além das questões raciais, todos vão falar da dificuldade financeira em se manter na universidade. Esses estudantes de um outro período anterior a 2016 vão encontrar na universidade alguma assistência estudantil, seja com uma vaga na residência, seja com auxílio alimentação, seja com alguma bolsa de permanência, mas todos vão falar também da necessidade de vivenciar a universidade e o que foi essa aventura intelectual. Essa aventura por conhecer os espaços da universidade, mas, sobretudo, de se integrar a um grupo de pesquisa. E aí tem um dado muito interessante, porque se integrar a um grupo de pesquisa tem a ver com permanência simbólica, tem a ver com se articular na universidade, ter a possibilidade de diálogo com o professor, ter a possibilidade de uma trajetória na pesquisa, mas tem a ver também com ter um recurso para se manter. Todos os nossos entrevistados, todas as nossas entrevistadas afirmam que sua bolsa de pesquisa não foi utilizada para aumentar os seus conhecimentos acadêmicos, no sentido de comprar livro, participar de congresso. Não, a bolsa era para comer, e em muitos casos eram bolsas também que garantiam a subsistência familiar. Uma das nossas entrevistadas diz que ela tinha uma bolsa que era maior do que o que a mãe dela ganhava em faxina. Então, enfim, a bolsa ela tem o sentido de subsistência e não necessariamente de apoio à vida acadêmica com aquilo que a gente esperaria que pudesse ser essa bolsa. Estudar tem para esses estudantes também a possibilidade de modificação do futuro. Nós estamos falando de estudantes que não vêm de família para quem a universidade era um futuro pensado e possível, e estar na universidade é também uma possibilidade de modificar a vida de suas famílias. O que esses estudantes não contavam, mas que vai terminar acontecendo, é que eles passam a ser referência também dentro do seu espaço comunitário. São estudantes que, ao galgar uma vaga no ensino superior,
passam a ser símbolo, seja em casa, que as pessoas começam a ver, ou outros mais jovens, olha, a universidade é também para a gente, né? É possível ingressar, e se for em cursos de alto prestígio, isso é ainda mais forte, e seja na comunidade, que passa a ver que o filho de fulana, que aquele menino tal, aquela menina tal ingressou na universidade, então esse espaço também é possível para nós. E aí, um aspecto que vai terminar acontecendo para a garantia dessa permanência material é o apoio coletivo. Todos os nossos entrevistados falam que a sua permanência ela também foi garantida graças ao apoio coletivo. Para estudantes indígenas e para estudantes de comunidades quilombolas, isso é muito recorrente. As comunidades mandam, estudantes das comunidades rurais também, as comunidades mandam parte da sua produção para a residência, seja a residência da universidade, né, onde esses estudantes estão, sejam aquelas casas que eles alugam e vão morar coletivamente. Então, mandam parte da sua produção para esses espaços. Há um relato de uma das estudantes que diz que na sua comunidade foi feita uma feirinha com o artesanato local para que o recurso pudesse garantir a esse estudante a conclusão do ensino superior, e o desejo dessas comunidades que esses estudantes possam voltar e possam fazer valer a sua formação no espaço comunitário. Algo que é muito interessante, que a gente vai notar em comunidades indígenas, é a escolha do curso se dá na comunidade. Então, o que nós dessa comunidade necessitamos? Então, isso apareceu em vários relatos de estudantes indígenas. Eu fiz comunicação porque na minha comunidade entendeu que a gente precisava de jornalista. Eu fiz, a outra menina de direito que a gente entrevista aqui de uma comunidade do sul da Bahia, direito foi a escolha da comunidade. A irmã dela foi para fisioterapia, que foi uma escolha da comunidade. O que a gente precisa? Nós precisamos de profissionais na área da fisioterapia e na área do direito. Então, vocês vão fazer esse curso e a gente garante a permanência. Então, estar na universidade para esses grupos tem um sentido que é coletivo. A formação desse jovem é importante para as suas comunidades, né? Coisa que a gente não vai encontrar nos demais grupos, onde a escolha, conforme eu já mencionei, se deu muito em função das possibilidades. Ela vira uma estratégia para o ingresso no ensino superior público. Olhando para o pós-universidade, o que a gente vai encontrar em todos eles é o impacto da sua formação na vida da sua família e na vida de outros jovens próximos. É interessante notar que para 2 desses 5 estudantes que a gente vai fazer uma pesquisa qualitativa, a escolha para pós-graduação não foi uma escolha pensada logo de início, não era aquela coisa do caminho natural. Essa pós-permanência se deu pela não perspectiva de emprego. Eram estudantes que estavam chegando no final do curso, que não viam a possibilidade de ingressar no mundo do trabalho, e aí começam a estudar para pós-graduação. Um deles estava fazendo no momento da entrevista o doutorado na Universidade de Brasília, e eu encontrei aí em São Paulo essa semana na Ampox, me dizendo que já estava trabalhando no Instituto Federal, ingresso em um concurso recente. Então, o que a gente entende desse processo de observar as trajetórias de estudantes cotistas é como que ainda é necessária uma articulação dentro da universidade para a garantia da permanência, e que a permanência ela não pode ser entendida somente como de ordem material, ainda que isso seja importantíssimo para garantir a trajetória desses estudantes ao longo do ensino superior. A permanência precisa também ser garantida na perspectiva simbólica, de formação de professores, de mudanças no currículo, mas também de cursos na universidade que possam trazer outras possibilidades de referenciais teóricos. E em todas as entrevistas e em outras pesquisas em curso, o que a gente vai observar é como que esses coletivos estudantis têm se organizado em torno da permanência e que podem, sim, oferecer à universidade possibilidades de pensar a permanência no ensino superior como uma política mais geral e uma política que abarque todas as estruturas que compõem a Universidade Pública Brasileira.
pelos meus 30 minutos aqui no meu cronômetro, eu fico para o debate sem avançar e garantir a próxima fala. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Diane, foi realmente precisa, né, nos 30 minutos. E eu passo a palavra agora para a professora Elizabeth. Eu agradeço, né, começo agradecendo o convite da Camila para esse seminário, cumprimento os professores que estão na banca. Fomos ouvidos? Vocês estão ouvindo? Eu estou ouvindo, Diana. Mas eu já observei que só temos nós dois na sala agora, mas, enfim. Acho que é um problema de conexão, mas vocês conseguem ouvir? Nós estamos vendo vocês e ouvindo. Vocês conseguem estar ouvindo a gente? Agora o Leandro também não. Leandro, eu não te ouço, seu microfone está fechado. Agora sim? Então, novamente, cumprimento o professor Leandro e a professora Diane. Acho que na minha fala eu dialogo um pouco com as questões que ambos trazem. Eu começo considerando assim, que a gente pode pensar diversidades, né, a partir de diferentes prismas, mas a discussão que eu proponho, ela se foca dentro da perspectiva da diversidade étnico-racial dentro das universidades brasileiras, né? Que é também o meu campo de estudo. E aí, primeiramente, é importante pensar assim, que as realidades dos estudantes pretos, pardos, indígenas e brancos, elas... elas se entrecruzam dentro do contexto universitário, né, brasileiro há muito tempo, né, mas que remonta também às reminiscências de um período colonial que determinou quais eram os espaços e os lugares dos diferentes grupos étnico-raciais. Ok, obrigada, né? E a colonialidade ela não se deu unicamente no processo de desenvolvimento inicial da nossa sociedade, ela se produz e se reproduz todo dia no nosso cotidiano, né? E aí, tendo em vista isso, a minha questão disparadora, assim, para pensar, né, essa reflexão é como promover a permanência de corpos, psiques, saberes negros e indígenas num espaço que é uma das maiores expressões de privilégios de pessoas brancas e, portanto, uma das principais vitrines das extensões dos racismos no Brasil, que é a universidade, né? Secularmente, é esse o contexto universitário que a gente tem identificado no Brasil. E aí, quando eu estou pensando essa permanência de corpos, saberes e psiques, né, subjetividades negras, indígenas, brancas, né, dentro desse espaço, eu estou pensando também, né, fazendo um diálogo com as questões que a Diane trouxe, que são importantes e são necessárias, né, medidas de permanência de ordem material, imprescindível para esses públicos pretos, pardos, indígenas, né, negros, indígenas, sobretudo, que são os grupos vulneráveis socialmente dentro do nosso contexto, mas que são também, também importante e necessário a gente pensar medidas de permanência a partir da perspectiva simbólica, né, e o que exatamente vem a ser isso. Eu acho que essa é a principal questão assim, que eu trago. Então, a gente está pensando as permanências estudantis dentro das universidades. Isso é necessário, é importante, é urgente, mas a gente precisa considerar que, por exemplo, né, enquanto a gente faz essa discussão, existe também uma discussão e um movimento, uma luta que está sendo travada pelos movimentos negros, pelos movimentos de mulheres negras, que vão pautar, por exemplo, o genocídio da juventude negra. Né? Então, na verdade, muitos desses jovens que poderiam estar aqui ou que poderiam estar pensando e construindo estratégias de inclusão e de inserção dentro desse espaço, não chegam a pensar estratégias de inclusão. Né? Então, a gente está partindo de realidades extremamente desiguais quando a gente está considerando
as realidades étnico-raciais que atravessam o contexto universitário. Quando a gente considera só os dados de homicídios de jovens negros, por exemplo, a gente vai entender que de cada 100 pessoas que são vítimas de homicídio no Brasil, 71 são negros. E a maior parte dessas são jovens negros, né? Então, a gente está falando de números de guerra, né? É importante que a gente contemple isso, e o que eu percebo assim, é que no Brasil existe um movimento por conta das próprias características dos racismos que existem aqui, né? Dessa questão de ser um racismo velado, disso estar nas entrelinhas. As pessoas ouvem, mas elas não escutam quando a gente fala isso, né? Ou seja, as pessoas ouvem, elas entendem racionalmente o dado, mas existe uma dificuldade de sensibilizar e entender a urgência de agir em relação a isso, né? Então, dentro do contexto universitário, pensar as permanências significa a gente problematizar todas essas questões e essas realidades. E, por outro lado, a truculência é a única garantia do controle sobre territórios e de corpos como territórios. E, por outro, a pedagogia da crueldade é a estratégia de produção do sistema, como pontua a Rita Segato, né? Ou seja, existe uma truculência quando a gente está discutindo esse genocídio da juventude negra, mas essa truculência também vai estar presente dentro do espaço universitário, no jogo e na dinâmica das relações étnico-raciais, né? A professora Diane, por exemplo, traz alguns exemplos de situações que estão acontecendo, que estão se dando dentro da sala de aula, né, dentro do contexto universitário, dos campi, e isso tem a ver com a questão da permanência simbólica, né? O quanto os sujeitos, a partir do momento em que eles são incluídos, que eles estão dentro do espaço acadêmico, eles são efetivamente contemplados, eles são vistos, eles são escutados, né? E eles participam de forma equânime das relações que se travam dentro desse contexto. E aí é óbvio que a gente vai pensar prioritariamente na dimensão material, né? Esses estudantes precisam de bolsas, esses estudantes precisam de moradia, precisam de condições de suporte pedagógico para terem bons desempenhos, ou como o professor Leandro disse, para terem sucesso acadêmico, né? Mas eu acho que a gente precisa partir para um olhar e para uma perspectiva de entender que o sucesso acadêmico, ele precisa ser pensado de forma individual, de acordo com as características, demandas, realidades de cada estudante, mas o sucesso acadêmico tem que ser pensado de forma coletiva também, né? Ou seja, se um estudante falha, né, no seu percurso acadêmico, a comunidade acadêmica perde com isso, né? Então, entender, como diz a professora Petronilha, que a gente discutir ação afirmativa no ensino superior é discutir uma perspectiva de garantia de direitos para os sujeitos que foram historicamente marginalizados, mas é também a gente pensar que toda a sociedade ganha quando a diversidade entra na universidade. Então, a gente pensar isso não como a gente está oferecendo uma fatia daquilo que foi historicamente dos grupos dominantes para esses públicos, mas pensar o que esses públicos trazem de conhecimento, de habilidade, de novas tecnologias, de outras epistemologias e outras perspectivas de vida e de mundo, né? Outras chaves de análise para dentro das nossas teorizações, das nossas discussões acadêmicas, dos debates que são promovidos dentro da universidade. Então, olhar a diversidade étnico-racial não como alguma coisa que a gente precisa integrar e a gente precisa oferecer suporte, mas entender também que a diversidade étnico-racial enriquece enormemente o contexto universitário, né? Então, pensar a partir de uma perspectiva positiva dessa dinâmica de inserção desses jovens dentro do contexto universitário. E aí, para mim, faz mais sentido focar a discussão na questão da permanência simbólica, né? De que formas a gente consegue convidar a comunidade acadêmica e construir estratégias para que as pessoas consigam efetivamente contemplar-se e contemplar os diferentes saberes que estão dentro desse espaço, né? Eu acho que esse é um desafio que está colocado. Tem um estudo assim, que eu gosto de mencionar, que foi produzido pelo Ricardo Henriques e que é datado lá de 2001, né? Então, lá no comecinho, quando começam a
se propor os programas de ações afirmativas, né, que os primeiros datam do ano 2000, esse estudo ele é importante, assim, ele é seminal para a gente ter ideia, né, do fosso que existe das trajetórias e possibilidades de acesso no campo escolar e acadêmico entre os grupos branco e negro. O que o professor Ricardo Henriques fez foi analisar o acesso de anos de estudo para os diferentes grupos étnico-raciais, né, brancos e negros, levando em consideração o período de 1929 a 1974. Né? E aí o que ele identifica é que ambos os grupos tiveram um acesso que foi crescente de 1929 a 1974. Então, por exemplo, os brancos em 1929 tinham em média, né, percebiam em média 4 anos de estudo. Os negros, né, por sua vez, tinham em média 2 anos de estudo. E aí isso vai crescendo, né, até que em 1974 os brancos acessavam, né, alcançavam 8 anos em média de estudo, enquanto negros alcançavam 6 anos de estudo. Né? E aí a grande questão que se coloca é que a performance desses dois grupos evolui, né, ao longo de todo esse período, mas evolui de forma absolutamente paralela. Né? Os dois partem de um ponto e chegam em mais números, né, mais médias de números de anos de estudo, mas a desigualdade permanece exatamente a mesma ao longo de todo esse período. Né? Então, o que esse estudo reforça, e ele é importante para a gente perceber, que as políticas universais, elas não dão conta de combater as desigualdades. Né? Elas estão sendo disponibilizadas para ambos os grupos estão acessando, ambos os grupos estão evoluindo, mas a desigualdade entre os dois permanece exatamente a mesma. Aí a minha questão é, a gente, a partir de 2000, né, começa-se a implantar os programas de ação afirmativa, primeiramente de forma algo orgânica, né, a partir das comunidades universitárias, a partir dos movimentos sociais que pressionam universidades e governo, por iniciativa de alguns governos locais também, né, então começa o ERJ, o UNB, entre outras universidades. A universidade onde eu fiz toda a minha formação, que é o UFSCar, vai implementar o programa de ação afirmativa em 2008. E aí, como a professora Diane trouxe dados, né, a inserção de estudantes negros, indígenas, está acontecendo. Ainda que, sobretudo, estudantes pardos, né? Mas essa inserção tem acontecido. A minha questão é, mas será que, uma vez que esses estudantes, estando dentro da universidade, né, essas trajetórias, né, de grupos brancos, negros e indígenas têm efetivamente se cruzado? Né, eu acho que a gente pode pensar que materialmente elas se cruzam, mas simbolicamente elas se interceptam e elas se contemplam mutuamente. Né? Eu acho que essa é uma avaliação que cabe a gente pensar. E aí a gente está indo mais para uma perspectiva da leitura das relações das subjetividades. Os sujeitos dão conta de captar a existência desses historicamente não sujeitos, né, da nossa sociedade brasileira. Eu costumo dizer que as diferenças, de modo geral, sejam diferenças de cor, raça, gênero, orientação sexual, de classe, elas se colocam como uma barreira, uma dificuldade para que a gente consiga efetivamente contemplar a humanidade do outro. Né? Porque nós vivemos uma sociedade que é absolutamente capitalista, racista, ensimesmada, competitiva, e isso vai fazendo com que a gente se volte cada vez mais para nós mesmos, para as nossas comunidades, e a gente construa o outro como um outro radical, né, em grande medida. Acho que negros, indígenas, pobres estão nessa categoria de um outro radical dentro da nossa sociedade. E aí o desafio é como que a gente consegue aproximar, como que a gente consegue trazer para perto, como que a gente consegue efetivamente entender que esses estudantes têm algumas dificuldades, né, por conta do peso histórico, né, do racismo, do capitalismo, etc., que os coloca em algumas situações de vulnerabilidade, mas que eles também têm conhecimentos,
né, que eles também têm outras chaves analíticas e que podem contribuir com aquilo que está sendo promovido, né, com o conhecimento que está sendo construído dentro das universidades. Isso implica, primeiramente, a gente retirar os sujeitos dessa posição de passividade, de alguém que está dentro da universidade para adquirir conhecimento, né, e pensar esses sujeitos como produtores de conhecimento antes mesmo de entrarem na universidade, né, a partir das suas comunidades, a partir das suas dinâmicas, a partir das relações que são travadas nas suas comunidades. Existem outros saberes que estão sendo produzidos e isso pode também ser ativado, ser considerado e ser promovido dentro do contexto universitário. Em 2012, né, foi estipulada a Lei 12.711, que vai tornar obrigatório, né, em todas as universidades federais a aplicação das cotas ou reservas de vagas, né? Então, isso promove um salto, né, um salto imenso. E aí eu acho que muitas dessas medidas de permanência e de promoção da permanência de ordem material têm sido bastante promovidas e algumas iniciativas também para se pensar a condição de permanência em termos de relação e de diálogos que são estabelecidos com a comunidade também têm sido propostas, né? Você tem pensado, por exemplo, quais são as práticas, né, de promoção dos direitos humanos dentro desses contextos, né? Em que medida a própria comunidade pode fortalecer práticas que contemplem, que sejam dadas, né, nessas relações a partir da perspectiva dos direitos humanos. Eu acompanhei um caso muito similar lá na Universidade Federal de São Carlos, dessa relação também truculenta e desencontrada entre professores e estudantes que se inserem na universidade pelas reservas de vagas, né? Que foi o caso de uma estudante negra, que ela relata que ela era muito estudiosa, né? Ela se dedicava muito para as provas, para os trabalhos e etc. E ela disse que quando os outros alunos, os colegas, perguntavam para ela os conteúdos que estavam sendo estudados, ela conseguia explicar, né, com facilidade, ela conseguia dialogar sobre aquilo, ela conseguia pensar e, enfim, propor questões. Durante as aulas, ela também consegue fazer isso, mas chegava no momento da prova, dava um branco. Essa é a expressão que ela usa, me dava um branco. Né? Eu não conseguia desenvolver aquele conteúdo que estava sendo pedido. E numa dessas ocasiões, ela se reporta ao professor, né? E ela diz, olha, se você quiser eu posso te mostrar o meu caderno, para você ver que eu estudo. Se você quiser me perguntar qualquer coisa, eu vou tentar dialogar com você sobre as questões colocadas. Mas essa situação de prova me deixa tão ansiosa que eu não dou conta de fazer isso, né? Eu tenho dificuldades com essa situação de prova escrita, etc. E aí o professor vira para ela e diz, e ela era a única estudante marcadamente negra da turma, né? O professor vira para ela e fala, olha, a Universidade Federal de São Carlos não é um lugar para quem tem dificuldades. Né? Então, assim, demonstra que é pouquíssimo sensível a demanda que a estudante está trazendo, né? A demanda de... Ela não está dizendo, olha, eu não dou conta e é isso. Ela está dizendo, olha, talvez outros métodos de avaliação consigam captar o conhecimento que eu estou construindo, né? Mas isso não é ouvido, efetivamente. O professor não oferece uma escuta para aquilo que a estudante está trazendo e invalida, né, as propostas e as reivindicações dessa estudante. Ainda pensando sobre o que o professor Leandro trouxe, né, ele fala sobre as dificuldades dos estudantes de entregarem alguns trabalhos, que às vezes esses estudantes não entregam alguns trabalhos, às vezes esses estudantes evadem, etc. E aí isso me lembrou, né, de um estudo também que eu fiz na Universidade Federal de São Carlos, em que uma das principais queixas dos estudantes negros e negras era justamente os trabalhos coletivos, né, quando os professores
solicitavam que esses estudantes se inserissem em grupos e produzissem trabalhos coletivos. E aí o que eles me diziam é, sempre quando o professor propõe isso e ele não monta os grupos, a gente é excluído. Né? As pessoas não nos escolhem para participar dos grupos de trabalho. Né? Então, acho que às vezes é mais do que não querer entregar, não ter condição de entregar, precisar trabalhar, precisar fazer outras coisas que concorrem também com a dinâmica de estudo. Às vezes isso tem a ver, e com frequência isso tem a ver com a dinâmica das relações entre estudantes dentro da sala de aula. Né? Então, é para isso que eu estou chamando a atenção. Pensar permanências significa não só a gente garantir subsídio para a permanência estudantil em termos materiais, mas é a gente pensar, como diz a professora Petronilha, no viés de educação das relações étnico-raciais. E quando a gente está pensando em educação das relações étnico-raciais, a gente está pensando que brancos, negros, indígenas precisam se educar para contemplar essa diversidade, mutuamente. Né? E aí isso parte também do pressuposto de que é fundamental que as pessoas brancas se entendam racializadas, que elas entendam que elas também são parte desse jogo e que se pessoas negras e indígenas estão reivindicando seus direitos por serem preteridas dentro dessa dinâmica social, é porque pessoas brancas, por serem brancas, percebem privilégios dentro desse processo. Né? Então, quando a gente convida as pessoas a se olharem a partir dessa perspectiva, fica mais possível, então, que as pessoas se abram para contemplar a diversidade que diz respeito ao outro, e nesse caso também ao outro radical, que é o negro, o indígena, etc. Teria outras questões para colocar, mas acho que eu encerro a minha fala por aqui e me abro para a gente discutir, para a gente pensar junto. Eu agradeço as considerações da professora Elizabeth, a primeira mesa que estamos juntas, né, Elizabeth? É um prazer tê-la conosco nessa manhã. E nesse momento nós abrimos para as perguntas. Algumas pessoas já se inscreveram, muitas pessoas já se inscreveram. Eu vou pedir a ajuda da comissão organizadora para essa gestão. Acho que aqui na frente nós temos 3 perguntas, né? Acho que a gente poderia começar com um bloco de 3 perguntas. O que vocês acham? É que eles foram tão rápidos. Bom, então, tem microfones nas mesas. Não tem perto deles. Meu nome é Marcelo, sou administrador da UFTM. Na verdade, vou fazer uma pergunta dupla, quase tripla. Na verdade, é perguntar primeiramente também para a professora Daiane, né, quando ela coloca o relato de alguns estudantes, da possibilidade de fazer a escolha dos cursos a partir da nota do Enem, né, que a gente vê uma realidade muito em relação a isso, em relação ao impacto sobre evasão desses estudantes por conta dessa escolha, né? E a segunda pergunta é de acordo com o que o professor Leandro colocou, daquela figura do provedor estudante, né? Se ela está relacionada ao sentido de pertencimento que está ligado ao que a professora Elizabeth colocou em relação às medidas a partir dessas perspectivas simbólicas, né? Se essa figura do provedor estudante estaria ligado a essa perspectiva simbólica. Obrigado. Bom dia a todos e a todas e a todos. É dirigida aos 3 a pergunta. Com a implementação da lei de cotas, vimos a possibilidade de acesso dos grupos excluídos historicamente. Como quebrar o paradigma do aluno idealizado, o do sucesso acadêmico, o que tem sucesso acadêmico, no ensino superior, sem fortalecer o discurso da meritocracia e contribuir indiretamente com os mecanismos excludentes?
Bom dia, eu sou Cida, sou da Universidade Federal de Viçosa. E a gente trabalha lá com escuta e acolhimento dos estudantes. E os três, né, que apresentaram, o Leandro, a Adriana e a Elizabeth, falaram dos professores, os docentes, né? E dentro dessa escuta, a gente também escuta muito dos professores, né? E principalmente no primeiro ano, o que já está mais que confirmado, que a evasão maior acontece nesse período, né? A minha pergunta é, né, é um grande desafio para nós, né, tocar nos docentes, né? São intocáveis, né? Eles são intocáveis, tá? E graças a Deus que todos os docentes que estão aqui não são intocáveis. Por isso estão aqui, senão não estariam, né? Os intocáveis não participam desses eventos, felizmente. Então, a minha pergunta é: como tocar esses docentes que falam isso para os estudantes, né? Que aqui não é lugar para ele, né? Que aqui essa escola não é para pobre, essa universidade não é para pobre, né? Que aqui não é para gente que tem dificuldade. Na verdade, a gente entende que é o contrário, né? É para gente que tem dificuldade mesmo, né? Se você não tiver dificuldade, você talvez nem precise de universidade, né? Você já é tão assim. Então, como a gente faz? Então, minha pergunta é, como a gente tocar esses professores? Como mover? Porque, gente, isso é um desafio que me atormenta todos os dias. Como que eu vou falar com essa criatura? Entendeu? E eu tive recentemente uma pessoa vindo, um estudante vindo até mim falar da minha colega de trabalho da sala do lado. Entendeu? Então, como que eu... E até hoje eu estou assim, como é que eu vou chegar nessa pessoa e dar um puxão de orelha nela? Entendeu? Como é que a gente faz, né? Nossa, é muito difícil para mim. Eu queria saber de vocês como é que a gente pode fazer isso. Obrigada. Nós vamos fazer mais uma pergunta, porque eu sei que a professora Diane precisa sair daqui a pouquinho, né, professora Diane? Vai nos sinalizando o teto máximo de vocês. Então, acho que a gente faz mais uma pergunta para vocês responderem em bloco, pode ser? Tá. Boa tarde. Agradeço muito por esse encontro, muito rico para a gente. Eu sou a Kelly, da USP da Zona Leste de São Paulo, psicóloga, com orientação escolar, né? E as minhas perguntas são, acho que um pouco nessa... como que a gente pode avançar a pensar a permanência, o processo de escolha profissional e permanência na universidade e pós-universidade, né? Um pouco com essa concepção que a professora Diane trouxe, que algumas comunidades trazem, né, eu vou traduzir assim, o trabalho como um presente que a gente dá para o mundo e que nos traz satisfação, né, que traz para a nossa comunidade, assim, como é que a gente pode avançar nessa concepção e nas formações dos apoios necessários e permanências necessárias para que isso possa acontecer com um mínimo de bem-estar, né, assim, E aí uma outra questão também tem a ver com essa questão dos intocáveis, assim, como é que a gente pode, se já existem experiências de processos seletivos docentes que valorizem os processos de aprendizagem comunitários e outras metodologias de avaliação, né, que não envolva essa questão de nota, enfim, que tenha uma avaliação contínua, não sei se por portfólios semestrais, né, nem disciplinares, se tem algum caminho, né, de construção coletiva de avaliação e de potência, né, e desse processo de avaliação docente mesmo, tanto no ingresso docente, no processo de permanência, nas livres docências, que valorizem uma indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e talvez gestão e cuidado. E as diferenças, e como avançar nas diferenças de racionalidades dentro da universidade, pensando nessas diferenças como potência, inclusive diferenças como, por exemplo, a inclusão da psicose no ensino superior. Eu vejo que tem uma visão, isso é uma visão mais de saúde, mas assim, eu vejo que tem uma expectativa de curar a psicose, e aí, né, então como é que fica essa questão dessas permanências de diferentes racionalidades, né, como potência,
Acho que é isso. E essa questão das avaliações mesmo, como avançar em processos de avaliação. Bom, eu passo a palavra para a mesa. Não sei se querem retomar na mesma ordem. O professor Leandro faz as considerações, depois a professora Diane e a professora Elizabeth, pode ser? Como opine, eu diria que há um problema comum a todas as intervenções, e muito obrigado pelas questões colocadas. Eu diria que a diversidade dos estudantes que hoje temos é uma riqueza que me foi apontado aqui, e temos que aproveitar essa riqueza, e eu diria de uma forma pedagogicamente ativa, isto é, ajudar os estudantes a concretizarem as suas aprendizagens, a adquirir as várias competências que são expectáveis, né? E talvez a forma mais adequada de o fazermos é reconhecer a diversidade de percursos, a diversidade de estratégias, de abordagens que esses mesmos estudantes podem ter, né? Se nós procurarmos ter um currículo único, práticas docentes únicas, modelos de ensino-aprendizagem únicos, eu diria que nós não vamos conseguir ultrapassar estas dificuldades que estamos aqui a apontar. Portanto, eu apostaria muito em flexibilizar os percursos de aprendizagem, os percursos de sucesso, e quanto mais flexibilizarmos isso, mais diversificarmos esses percursos, mais eficientes seremos. Em relação à questão que surgiu aí do provedor de estudante, provavelmente o provedor de estudante, e depois tocou-se aí uma questão dos intocáveis. Na verdade, o provedor de estudante é um bocadinho alguém que a instituição legitima a escutar os estudantes naquelas dificuldades que aparecem muitas vezes em relação aos serviços, em relação aos próprios professores, e que eles muitas vezes não conseguem verbalizar até por receio de poderem ter represálias do seu próprio discurso. Portanto, o provedor do estudante é uma figura muito interessante quando nós temos esta diversidade de estudantes, quando temos até inclusive alguns estudantes que muitas vezes não sabem qual é, temos nós, os seus direitos, até onde é que vão os seus direitos. E, portanto, ter uma figura, um professor ou um elemento sénior da academia que seja capaz de os ouvir, que seja capaz de lhes garantir o anonimato e trabalhar com a instituição no sentido de ultrapassar problemas de exclusão, problemas de falta de respeito, problemas de assédio, problemas de... é muito importante. Portanto, as figuras dos provedores, eu recordo que há uns anos ainda estava com funções diretivas aqui na universidade, tivemos aqui um encontro de provedores estudantes de vários países europeus, e a experiência que comum é o espaço que estes agentes têm em defender por muitas vezes estas minorias, estes estudantes não tradicionais, que são vítimas de uma série de dificuldades criadas por docentes, por funcionários, às vezes também, enfim, pelas turmas, como aqui foi referido. Estes docentes intocáveis existem em todo lado. Há certos docentes que, efetivamente, têm uma postura em relação ao ensino-aprendizagem muito altiva. Às vezes dizem que a melhor forma de ensinar é exatamente a forma como eles aprenderam, e às vezes aprenderam há 30 anos atrás, que é uma coisa totalmente desfasada dos tempos de hoje, mas continuam dizendo que a melhor forma de ensinar, a melhor forma de aprender, foi a forma como eles tiveram sucesso. Esquecem-se que naquela altura, provavelmente as pessoas que eles tinham nas turmas eram uma pequena minoria, não é? Hoje não estamos nessa fase, e portanto estes professores intocáveis existem. É necessário as instituições assumirem alguma responsabilidade na forma como estes professores intocáveis, no fundo, vão estando na própria academia e gerindo alguns espaços, diríamos nós, até algumas culturas, às vezes até criando aqui algumas realidades simbólicas pouco interessantes, não é? É necessário que a instituição assuma claramente o ensino, a aprendizagem como uma das suas funções. Hoje vemos às vezes colegas nossos
que trocam com muita facilidade as suas responsabilidades de ensino por atividades de extensão à comunidade ou por atividades de investigação. Eu não sou contra isso, mas agora, quando a gente põe em segundo lugar ou em terceiro lugar o trabalho como estudantes, eu penso que nós estamos a ferir uma das missões importantes do ensino superior e das instituições. E, portanto, terem atenção, às vezes, na forma como a gente avalia os nossos colegas, na forma como são feitas as progressões na carreira, aquilo que conta mais ou que conta menos. Muitas vezes conta-se muito os artigos publicados em revistas de especialidade e não temos, muitas vezes, grelhas para ler o valor pedagógico, a qualidade do ensino. Nós próprios temos que ser, diremos nós, proativos nas nossas instituições, de maneira que haja aqui um certo equilíbrio, haja aqui uma combinação nas carreiras e nos concursos daquilo que são as funções docentes, para não serem estas funções prejudicadas face a outras. Eu gostaria de não ter muito desses professores intocáveis no primeiro ano, porque no primeiro ano os estudantes muitas vezes chegam fragilizados em termos de competências, de autonomia, de resiliência, de autoeficácia. Portanto, num primeiro ano, aparecerem professores com esse perfil pode ser, de facto, bastante prejudicial ao início de uma carreira académica por parte dos estudantes. Portanto, os diretores de curso, as pessoas que têm responsabilidades na organização, nós, dos cursos, deveriam ter alguma preocupação e deveriam ter também algum espaço de intervenção na escolha dos estudantes, na escolha dos docentes que apoiam, os docentes que acompanham o primeiro ano dos estudantes. Na verdade, alguns estudantes queixam-se da falta, diríamos nós, de acolhimento, da falta de um relacionamento próximo, da falta de alguma compreensão por parte dos docentes, e eu recordo, por exemplo, aqui nós não temos tanto estas questões étnicas, mas temos, por exemplo, a questão dos alunos mais velhos, de maiores de 23 anos, dizendo que têm a sensação, têm o sentimento de quando estão na sala de aula, os professores quase que não lhes fazem perguntas diretas. No fundo, eles estão com aquela expectativa, os docentes, de que esses alunos não estão ali a fazer nada, que não vão ser alunos de grande sucesso, não são alunos. E isso é criar um simbolismo em torno destas diferenças que nada favorecem, não é? E se eles estão no primeiro ano, estes estudantes estão um bocado condenados a desenvolverem competências de resiliência, competências de autoeficácia, porque a vivência que estão a ter é bastante prejudicial, bastante negativa em relação aos mesmos. Até a minha reação, os meus insights às questões que, mais uma vez, agradeço, porque elas são muito pertinentes. Nem sempre temos as respostas para as mesmas, muitas vezes temos que as ir construindo, né? Há um caminho a fazer e é essa, diria eu, um pouco a mensagem das pessoas que estão mais disponíveis para fazer essa caminhada e, eventualmente, aos poucos irmos alterando essa realidade mais negativa que caracteriza algum corpo docente. Eu quero tocar nas perguntas, acho que um pouco relacionadas, né? Primeiro, a questão da escolha do curso a partir da nota. O que eu observei nessa pesquisa é que há estudantes, sim, que vão desistir porque lá dentro descobrem que não é muito o que ele queria, o que gostaria, mas a maior parte dos meus entrevistados admitem permanecer no curso. E aí vem uma questão que é muito interessante, falava sobre isso esses dias aí no encontro da Unpox, no nosso ST, esse ST que coordenei com a professora Rosana, que é a ideia de que estar na universidade não é um ato individual. Esses estudantes, quando ingressam, eles o fazem, mas trazem sua família para aquele espaço. Não necessariamente de modo material, mas estar ali é uma representação do pai, da mãe, da avó, da família, né, extensa, que não teve a possibilidade de vivenciar a educação, sequer a educação básica. Então, muitos não saem por este motivo, né, e aí vão até o final do curso, às vezes de forma sofrida, né, por conta das inúmeras questões que vão acontecendo ali, que a gente mencionou, e grande parte das vezes entendendo o curso neste processo, né? Então, somente quando o curso é algo que, a escolha do curso é algo que pesa, é que essa mudança acontece. E muitas vezes a mudança do curso, né?
Então, um edital interno, uma transferência interna. Eu vou entrevistar uma menina de ciências sociais aí nos últimos dias que mudou para serviço social. E não somente porque ela não se identificou, né, lá nas ciências sociais, mas porque ela começou a entender ou a acreditar que o curso não tinha uma empregabilidade tão imediata quanto ela precisava. Então, ela vai para o serviço social. Isso é bem interessante, começar a entender como que essas trajetórias vão acontecendo. Com relação ao estudante idealizado e aos desafios que a colega chamou a atenção, do desafio de tocar no docente, eu queria refletir com vocês aqui algumas questões, né? Ao longo desse processo, eu vou observando e tentei colocar aqui no papel se eu conseguia categorizar. Mas muitos docentes contrários às cotas, e que vão dizer isso abertamente, né? Não fui favorável, acho que já está na hora de acabar, né? Então a gente já vai encontrar essas falas. A gente vai encontrar docentes contrários a essas políticas, mas que não verbalizam isso, que não dizem abertamente, sou contrário, não gosto, não quero, mas suas ações dão conta de mostrar que para aquele docente a universidade é algo para outro público que não o público que ele está vivenciando, né? Alguns, inclusive, vão dizer que o debate racial é exclusivo dos docentes negros e negras, sem necessariamente dizer isso, sem verbalizar deste modo, mas muitas vezes utilizando até de forma muito conveniente o argumento de lugar de fala, né? Não estou dizendo porque não é meu lugar de fala. Quantas vezes isso, na educação básica, mas também na educação superior, o debate racial é levado para alguém, né? É indicado para alguém. Procura a professora X, procura a professora Y, ela é quem trata disso. E observe como muitas vezes nem é aquele o objeto da pesquisa, né? Mas é a professora negra, é o professor negro. Então é como se dissessem respeito a ele ou a ela essas questões. Isso talvez fique muito evidente quando hoje muitas universidades discutem a implementação de cotas na pós-graduação e que encontram resistências sob o argumento de que bastou as cotas na graduação. Então, muitos desses discursos ficam bastante evidentes e vão pulando ali nas várias reuniões, sobretudo nos conselhos superiores. Por outro lado, a gente vai encontrar docentes não negros e antirracistas e que são parceiros nesse processo, né, e docentes negros implicados com a questão. O que termina acontecendo, e essa é uma situação que tenho visto muito por aqui, pelas nossas bandas, né, nas universidades vizinhas, na minha também, são docentes implicados com a questão que ficam abarrotados de estudantes para orientar, porque veem somente naquele pequeno grupo de professores a possibilidade de trazer suas discussões, né? Ou de, pelo menos, não ver os seus debates mortos, porque quantas vezes esses objetos de pesquisa passam a inexistir, né? E sob o argumento de que não é meu trabalho, não dá para falar sobre isso, não tem linha que abarque essa discussão, enfim. Então, há um conjunto de questões que estão postas aí. Eu não saberia dizer como chegar a esse professor, essa professora, porque, formações são muitas, mas, quem está presente nesses espaços? Muitas vezes a gente entra nessas atividades formativas ou nesses eventos que discute a temática e sabemos o nome de todo mundo que está ali, porque são sempre aquelas pessoas que estão ali em outras tantas atividades, né? Os casos mais graves de discriminação e que vão a público, porque essa também é um outro debate, nem sempre essas questões vão a público. Os estudantes têm medo de verbalizar algumas coisas e ficar preso na cadeia das disciplinas, porque o professor, a professora é o dono da cadeira tal, da próxima, e que vai prender naquela grade curricular. Ou enfim, de sofrer alguma sanção. Mas os poucos que chegam a público têm punições tão leves que dizem a outros que podem fazer o mesmo, que está aí, né, vai acontecer. Durante a fala da professora Elizabeth, eu me lembrava, Elizabeth, de uma menina de comunicação que fez uma pergunta na sala
e o professor disse a ela: querida, suas tranças estão amarrando seu pensamento. Ora, né, e o que tem acontecido com isso? Né? Os coletivos estudantis, e aí já indo para a última questão, os coletivos estudantis têm respondido a isso. Na Universidade Federal da Bahia, há cerca de 3 anos, houve um cabelaço, foi um termo dado pelos estudantes ao movimento que eles fizeram por conta de inúmeras discriminações sofridas relativas ao cabelo. Uma servidora que pergunta ao menino se ele bate Baygon no cabelo porque deve dar bicho, ou uma professora que questiona o cabelo da aluna perguntando se ela vai para o estágio daquele jeito, ou o professor que diz que a trança está amarrando. Então, os estudantes fizeram um ato chamado de cabelaço e o fizeram por alguns semestres, mas efetivamente o que é que tem acontecido em termos de punição nesses casos? Né? Então, os relatos são de coisas muito leves, nenhuma delas chegou a um processo administrativo grave ou mesmo a uma exoneração. Os coletivos também, os coletivos estudantis, têm mostrado que é sim possível redistribuir política pública de qualidade no que diz respeito à permanência. As experiências desses coletivos são muito interessantes, e que passam tanto pela ordem material, mas, sobretudo, pela permanência simbólica. O coletivo de estudantes negros e negras, aqui na Bahia, tem impressionado com muitas atuações, inclusive com a implementação de disciplinas criadas nos coletivos de introdução ao pensamento africano. Então, eles têm dado pistas de que é possível a universidade dialogar com essas estratégias desenvolvidas no interior dos coletivos. E as instituições, nós, a instituição, precisamos olhar para isso, captar essa mensagem e aí sim fazer uma articulação que seja possível a garantia da permanência. Eu encerro minha fala, vou ouvir a professora Elizabeth e um pouco que me despeço de vocês. Eu tenho uma atividade em seguida e vou precisar pegar a estrada, mas já reiterando o meu prazer em ter conhecido o professor Leandro, a professora Elizabeth, ainda que remotamente, e participar com vocês dessa atividade tão importante no que diz respeito à permanência estudantil. Obrigada. Eu queria tocar em 2 pontos especificamente, né? Acho que o que mais nos chama a atenção é a questão dos professores intocáveis. E aí eu acho que é preciso primeiro a gente considerar que a ciência, de maneira geral, e a universidade são contextos hierarquizados. Tá baixo? Melhorou? São contextos absolutamente hierarquizados, né? Eu acho que a gente pode começar pensando a questão das titulações. É diferente ser estudante de graduação, é diferente ser mestre, é diferente ser doutor, e os professores doutores, eles se sentem no topo dessa hierarquia, né? Então, em alguma medida, isso dá a eles uma posição, algo confortável para agir, para pensar, para propor e, inclusive, para excluir, para fazer colocações que sejam violentas, que sejam agressivas, né? Então, acho que é necessária, né, uma reformulação, é preciso repensar muita coisa, assim, desde a estrutura, né? Mas, pensando no que a colega colocou também sobre o que tem sido pensado em termos de processos seletivos, de concursos, né, eu acho que talvez a via esteja por aí, né? De chamar esses docentes que estão se candidatando para entrar nessas universidades, para pensar em qual é o contexto da universidade em que eles vão atuar, qual é o contexto do corpo estudantil, né, do corpo discente com o qual eles vão lidar, né, e de que formas eles lidariam com isso, porque aí chama eles justamente para pensarem mais do que quantos pontos eles têm no Lattes, né, no currículo, quantos artigos eles têm publicados, quais são as suas titulações e etc., e o quanto eles podem contribuir com isso, com a geração de conhecimento, mas também o quanto eles estão preparados para lidar com a dimensão humana desse processo também, né, das relações, e de acolher e fazer essa gestão do cuidado das pessoas com as quais eles vão estar dialogando. Né? Então, acho que isso precisa vir antes. Assim, eu também observo muitos casos, né, acompanhei alguns casos de estudantes que conseguiram reunir recursos para ir a público, para fazer denúncias, para dizer sobre as violências sofridas,
E ainda que as instituições consigam fazer uma investigação desses processos, muita coisa acaba acontecendo com que é o jeitinho brasileiro, né? Acaba acontecendo aquilo que geralmente acontece no Brasil. Não dá em nada, né? E eu acho que isso, de alguma forma, faz com que essas pessoas continuem estando muito confortáveis para fazerem aquilo que elas estão fazendo, para continuar excluindo, para continuar violentando esses estudantes. Agora, eu acho que uma questão que me pega também na fala da professora Diane, agora no fim, ela fala justamente sobre o fato de que esses professores não têm sido punidos, né? Eles não têm sido tomados como exemplo para a comunidade universitária. Mas eu fico pensando se a punição efetiva é se a punição é a melhor alternativa, né? Porque aí eu acho que, por exemplo, pensar em punir, em excluir o docente desse quadro e etc., é dizer que, bom, é um caso perdido, a gente nada tem a fazer com esse sujeito, né, com essa pessoa. E eu, como sendo uma docente da área de psicologia, eu não consigo pensar que as pessoas estão perdidas, assim, né? Então, acho que a gente precisa pensar quais são os caminhos que precisam ser trilhados por esses sujeitos para que eles sejam sensibilizados para acolher e cuidar, né, esses estudantes. Não que isso seja alguma coisa fácil, acho que, considerando a nossa realidade atual, é algo, inclusive, algo utópico, né, mas que é preciso pensar e considerar. Agora, em relação a como quebrar o paradigma do sucesso acadêmico, né, sem reforçar os padrões de meritocracia ou de exclusão, eu penso que, primeiro, a gente precisa problematizar o que tem sido considerado como sucesso acadêmico, né, e quais as medidas que têm sido assumidas como sinônimos do próprio sucesso acadêmico. Como eu havia proposto na minha fala, eu penso que a gente precisa expandir isso para considerar outras contribuições e não necessariamente uma métrica, né, porque a métrica diz muito pouco do que as pessoas conseguiram produzir sobre conhecimento, né, e aí eu acho que isso em todos os níveis, não só para os estudantes de graduação, né, o fato de eu ter muitos artigos publicados não significa efetivamente que eu estou gerando contribuições à ciência. Né, o fato de o estudante não ter tirado 10 ou não ter tirado a melhor nota na avaliação não significa que ele não produziu conhecimento e muito conhecimento nesse processo. Então, acho que a gente precisa rever quais são os parâmetros, quais são as métricas que estão sendo utilizados para avaliar e definir as performances que podem ser consideradas como bem-sucedidas dentro dos nossos processos acadêmicos. E aí isso significa, inclusive, a gente partir para uma discussão que é coletiva, né? Que implica em performances que são coletivas, né? A Diane fala que... Eu acho que é melhor eu pegar um outro microfone. Oi. A Diane fala que esses estudantes que chegam pelo sistema de cotas, né, que são estudantes oriundos de comunidades quilombolas, comunidades indígenas, etc., eles trazem as famílias consigo, né, eles trazem as expectativas, eles trazem o suporte, mas eu penso que também, para permanecer na universidade, eles constroem os coletivos com os seus semelhantes dentro da própria universidade. E isso também é uma estratégia de resistência e de permanência dentro do contexto universitário. E aí o que a gente observa, por exemplo, coletivos de estudantes negros, coletivos de estudantes negras, coletivos de estudantes indígenas, que estão ali não só produzindo discursos semelhantes, mas que estão também, em alguma medida, produzindo conhecimento, né? Eu me lembro de um caso de um evento acadêmico, né, em que estudantes de um coletivo negro submeteram trabalho, e aí eles não colocaram os nomes individuais desses autores, eles colocaram o nome do coletivo como sendo autor desses trabalhos, porque eles consideravam que aquilo era uma construção efetivamente coletiva. E os trabalhos foram rejeitados, foram reprovados, né? Eles estão, na verdade, problematizando, né? O saber ele não é construído só de forma individual, estanque, a gente está produzindo isso de forma coletiva, então é importante que a autoria coletiva seja contemplada. Mas não foi,
né? Então, acho que a gente precisa também incluir essa perspectiva de um sujeito que ele não vem sozinho, que ele não é individualista, que ele não é solipsista dentro desse processo, mas que ele traz consigo mais do que as expectativas, as trajetórias, ele constrói trajetórias coletivas dentro da própria universidade, e que isso pode ser acionado para a promoção do sucesso acadêmico, a partir de outros parâmetros que não esses, que são meritocráticos e que têm métricas que não contemplam a maior parte do corpo discente. Então, novamente, agradeço a participação do professor Leandro, da professora Diane, da professora Elizabeth. Em nome da comissão organizadora, eu queria entregar uma pequena lembrança para a professora Elizabeth e, remotamente, que vocês também se sintam presenteados, né? Com essa lembrança não temos como fazer de outra maneira. Eu queria dar alguns informes. Primeiro, agradecer à diretoria executiva